Olá, boa noite a todos. Vou ligar a luzinha aqui. Boa noite a todos. Então, a live de hoje é sobre humanidades médicas. O Auro acabou de entrar aqui. Vamos lá. Ei, Bruno, Gisele. Deixa eu convidar ele. Oi, Áureo. Olá, oi Alessandra, tudo Tudo bom? bem? Tudo bom, pessoal? Boa noite a todos. Boa noite. Você tá me ouvindo bem? Tudo certo, tudo funcionando. Tô com a cabeça cortada. Peraí. Pra ajeitar aqui. Vamos lá. O importante é a sua cabeça, mas Opa! vamos lá. As nossas, né? Tô, Duas cabeças são melhores que uma, né? eu tô com problemas técnicos aqui de imagem. Um segundo, um segundo. Peraí um minuto. Vamos Olá, ajeitar. pessoal, boa noite, pessoal que está entrando aí. Prazer estar com vocês aqui hoje. Vamos lá. Pessoal, essa live é muito especial. Tá sendo uma live internacional ou nacional? Você tá aqui no Brasil? Nacional, nacional, estou em Nacional? Curitiba, cara. Muito Em bem. Curitiba, esperando para tomar vacina. É, muito bem. Tá novinho. O Áureo, pessoal, eu conheci através do Bruno, que está aqui com a gente. O Bruno me indicou Literatura Viral, que eu falo que é meu Netflix. Aliás, já acabou a minha série, tá? Então eu acho que É. vou criar outros Já vai ter episódios. segunda temporada, já vai ter, menos de um mês já começa. Muito bem. É. Eu me apaixonei por esse podcast, eu recomendo a todos. Você não precisa ser médico, pelo contrário. É super interessante em que o Auro fala sobre literatura e medicina, né? Toda a ligação, desde o início, falando que a medicina não nasceu em algum momento, né? Uhum. Desde que existe humanidade, existe medicina. Sim. Auro, explica um pouquinho o que você faz, o que você estuda, que eu tenho certeza que você vai explicar melhor que eu. Beleza, então eu sou doutorando, né, Alessandra, na Universidade de Pádua. Eu sou crítico literário de formação, então me formei em letras no Brasil, fiz o meu mestrado na Itália em literatura europeia, então bem da literatura. Só que aí cada vez mais me interessei por esse âmbito das humanidades médicas, né, essa comunicação, esse diálogo entre ciências humanas, história, filosofia, que é a minha praia, né, literatura, claro, com tópicos que estão relacionados à medicina, à enfermagem, à nutrição, né? Então a gente foca muito na coisa ruim, na doença, né? Mas a gente pode focar também na saúde, né? E pensar esses dois conceitos opostos, né? Ou não opostos, na verdade, complementares, talvez seja melhor, em relação às ciências humanas, aos seres humanos, né? À psicologia e tal. Então, esse é o grande âmbito e é aí que eu me insiro. Aí estou quase, falta 3 meses para defender o doutorado. Já entreguei a tese em 15 de outubro a defesa. Amém. Aí, Estamos torcendo. O áudio, assim, fez muita diferença na minha vida. Na época da pandemia, eu me distraí muito com as coisas que ele falou e abriu muito minha cabeça, né? A gente faz medicina e é altamente técnico. E ele me mostrou um lado muito maior. Eu sempre gostei de literatura, então eu recomendo a todos. Tem um site obrigado. chamado Academia Médica, né, Áureo? O Áureo, eu fiz o curso dele chamado Humanidades Médicas. O preço é ridículo por tudo que você tem de benefício ali, toda a cultura que você tem acesso, o mundo que o Áureo te mostra. Ele já criou um outro curso, né? Artes da Já. Medicina, que eu já comprei também, vou fazer o próximo. E, enfim, quero absorver cada Obrigado, vez Alessandro. mais conhecimento. Eu gosto muito de conhecimento, eu aprendo muito ouvindo, né? Eu gosto muito Uhum. de estar no carro e ouvir as coisas, então, muito Ah, obrigada por tudo. sou desse também. É ótimo, Ótimo. né? Então, eu queria dar, assim, a todos vocês um pouquinho do Áureo e que depois vocês comprem o curso dele, que é maravilhoso. Obrigado, Áureo, muito gentil da sua parte. começa falando pra gente, assim,
Quando é que foi que a gente teve conhecimento da primeira epidemia, assim, no mundo? Pois olha, o Bruno aqui ó, comentando. Bruno, tudo bom, meu querido? Um abração. Bom, uma ótima pergunta, Alessandra, é uma ótima pergunta. E, na verdade, pandemias são tão velhas quanto os seres humanos, de certa vez, ou pelo menos tão velhas quanto a civilização, né? Porque quando a gente vivia lá na África, né, em pequenos grupos de 100 pessoas, 150 pessoas, a probabilidade de acontecer uma coisa como uma pandemia, né, uma doença contagiosa que saiu de controle, é muito remota, né? Porque mesmo que desse peste negra, matasse a tribo inteira, tudo bem, morreu aquela tribo, mas a outra tribo não teve contato, né? Então assim, é muito escasso, o contato é... Para você ter pandemia, você precisa ter uma densidade populacional grande, né? Então, as pandemias vão começar mais ou menos em torno de 15 mil anos atrás, quando a gente começa a plantar, a domesticar animais e a morar em cidades, né? Então, é muito louco, porque as pandemias estão profundamente relacionadas com decisões que seres humanos tomam, né? A gente decidiu, vamos deixar de ser caçadores e coletores, vamos viver em cidades, e isso é meio que um efeito colateral disso, né? Porque se você mora em um pequeno bando de 100 pessoas, você toma água ali do rio, as pessoas fazem cocô no mato, você consegue controlar 100 pessoas. Agora, 10 mil pessoas, você já precisa do sistema de esgoto, você já precisa de... E se você não tem essas coisas, aí você tem problemas com parasitas, e daí, né, o bicho pega. Então, eu diria que elas têm pelo menos aí a idade da civilização, pelo menos uns 10 mil anos. Mas a primeira, de que a gente tem certeza, ou quase certeza, data de uns 4 mil anos atrás, uns 4 mil anos antes do presente, que seria a primeira pandemia de peste, né? Mais ou menos. Hoje, a gente diz que a primeira pandemia de peste aconteceu no século VI, só que tem uma hipótese muito forte, cada vez mais forte, de que aconteceu uma outra pandemia antes dessa, 2 mil anos antes dessa. Então, essa eu diria que seria o início. Mais ou menos 4 mil anos atrás, a primeira pandemia de peste. E essa peste que você se refere, explica pra gente, porque assim, tem muita gente que não é médico assistindo também, peste, porque na literatura a gente vê várias doenças, né, sendo chamadas de peste. Sim. Mas quem é, como você fala, né, a rainha das doenças, a peste negra. Uhum. Que doença é essa? Como é que aconteceu? A peste negra é causada pela bactéria, né, pela Yersinia pestis. Hoje a gente consegue finalmente saber que todas essas pandemias do passado foram causadas por essa bactéria. A gente só teve a confirmação em 2013. Então, olha só, é um negócio assim, historiadores durante dezenas de anos, a gente, desde o século XIX, na verdade, já se hipotizava que a gente sabia que no século XIV metade da população da Europa morreu, né? Então você pensa, uma pessoa a cada duas cai morta em um espaço de 3 ou 4 anos. É muito pesado. E ninguém sabia muito bem o que era essa doença, né? Aí hoje, com análise genética, análise de ossadas e tal, a gente finalmente conseguiu confirmar, sem nenhuma dúvida, 2011 a primeira indício forte, 2013 a confirmação. Então a gente sabe que foram 4 pandemias de peste, né, causadas por essa bactéria, Yersinia pestis, que causa peste bubônica, que mata em uns 80% dos casos, né, e pneumônica, que mata em 100%, né, ela tem outras variantes. Né. Então a gente tem uma há cerca de 4 mil anos, que ainda não está comprovada 100%, mas ela é uma ótima candidata. A gente tem uma no século VI, que foi muito, muito grave, e que é um dos elementos que leva ao colapso do Império Romano. Tá? Então o Império Romano também caiu por causa de uma pandemia. Olha só, fica a hashtag, fica o recado aí, pessoal. A terceira, que é a mais comum, quando a gente fala a peste negra, né, a gente imagina essa terceira pandemia, que foi a do século XIV, tá? 1348, que é a que aparece no Decamerão, do Boccaccio, que etc. Aparece bastante nos filmes. E depois tem uma que é esquecida, que aconteceu em 1800, né, 1850, por aí, em que só na China e na Índia morreram 12 milhões de pessoas. Essa também aconteceu na Europa, só que ela foi menor na Europa, e daí os livros de história não falam do assunto. Quando não morre europeu, as coisas não existem, né? Uhum. Então a gente tem que lembrar que teve surto de peste no Brasil, em 1900, e que foi aí que surgiu, a partir desse surto de peste, que o Vital Brasil e o Oswaldo Cruz se conheceram, e é dali que nasce a Fiocruz e o Instituto Butantan. Então, assim, as duas maiores instituições lutando contra o coronavírus no Brasil hoje
tão ligadas à peste negra. Olha que coisa maluca. Sim, sim. E eu adoro essa parte que você tocou, que eu até vou pedir para você falar sobre essa história do orientalismo, né? Que a gente está vivendo isso de novo, né? Então, eu lembro Sim, que você deu aquela dica do livro da Mary Shelley, né? Do O Último Homem, o em que último homem, ela fala sobre uma pandemia fictícia, né? E tem todo um contexto ali que ela descreve de um orientalismo que está marcado na nossa pandemia agora, mais uma vez. Explica para o pessoal sim. fala um pouquinho desse livro da Mary Shelley, que é bem interessante. Ah, com certeza, com certeza. Eu acho que para a gente começar, vale a pena dizer que a Ásia tem 6 vezes mais população do que as Américas, por exemplo, né? É o continente mais populoso, mais da metade da humanidade está lá, então é onde as doenças, é mais provável simplesmente que elas apareçam lá, né? Então, é verdade, a peste, né, a Yersinia pestis, essa bactéria provavelmente se originou de fato num platô ali, China, Mongólia. Hoje a gente tem análise genômica que conduz a isso, né? Então, de certa forma, é uma verdade que muitas doenças se originam na Ásia, porque os seres humanos é um dos primeiros lugares a ser colonizados, né, pelos seres humanos, saiu da África, já está na Ásia, né? E também porque tem muita população. Então, dito isso, né, surge essa ideia de que as doenças sempre vêm da Ásia. Isso está presente, inclusive, na Bíblia, né? As pragas do Egito. E o Egito, embora seja na África, né, na mentalidade europeia, né, o Egito boia no mar lá e é meio parte da Ásia, né? A gente esquece que o Egito, você vê as pinturas, é todo mundo branquinho no Egito, é uma beleza, né? Então, assim, mesmo por causa da Bíblia também, a gente tem essa ideia muito de que as doenças vêm do Oriente, né? E aí a literatura também participa dessa concepção, porque com a Mary Shelley é um ótimo exemplo, né? Quando essa doença nova surge, o romance se passa no futuro, em 2070 e poucos. E ele foi escrito em 1820, então era 250 anos no futuro dela, né? E aí surge essa nova doença que ela chama de peste, mas fica bem claro que não é a peste causada pela Yersinia pestis, é uma doença metafórica, assim, que surge no Egito e infecta a Ásia, e da Ásia ela vem, e aí ninguém acha que ela vai chegar na Europa, porque eles são muito superiores, aí chega, etc. Então é muito interessante porque é uma história bem bobinha, assim, né? Eu adoro brincar que é a pessoa contando a história, né? A narração é em primeira pessoa. Então, a primeira pergunta que eu tenho para ele, ele se diz, eu sou o último sobrevivente. A minha primeira pergunta para ele, que é claro que tem que ser branco, homem, e rico e europeu, é óbvio, né? A primeira pergunta que eu faria a ele é como é que você sabe? Porque o pessoal podia estar curtindo uma praia lá em Floripa, surfando na Austrália, e ele nunca saberia, né? Mas ele é o último homem, ele se autodecretou lá, todo mundo morreu, né? Então você vê essa dinâmica, né, do apocalipse, e até do renovar, porque o final da história é positivo, de certa forma. Todo mundo morreu, supostamente, só que, de certa forma, você tem uma história meio bíblica, ele é um Noé, ele é um Adão, né, que vai reiniciar o mundo, assim, e agora vai dar certo, né, pela, sei lá, 18ª vez, agora vai dar, né. Então é muito louco porque a gente vê uma combinação de discursos que são discursos médicos, discursos que são religiosos, discursos que são culturais, como a literatura, discursos artísticos. Então tá tudo emaranhado, né? Isso é uma das coisas legais das pandemias, que elas não são só médicas, né? Ou só biológicas, elas envolvem tudo, ecologia, economia, política, não tem como dissociar. E esse até é um dos problemas, porque quando a gente vê filmes sobre pandemia, contágio, né? Aquele do macaquinho, é contágio do macaquinho? Aquele dos anos 90? Eu acho que sim. Eu acho que é contágio, né? E aí é sempre assim, o cientista descobriu o macaquinho, daí imediatamente, pá, descobriu a cura e imediatamente tudo se resolve, é mágica assim, né? E a gente sabe que no mundo real as coisas não acontecem dessa forma. Os cientistas estão aí encontrando as coisas, só que a implementação dessas coisas não acontece de forma mágica, né? Então, até por causa disso, a literatura, os filmes têm um papel dentro da medicina. Porque a forma como a gente conta essas histórias cria expectativas na população, né? Agora eu vou ter que usar máscara, vou ter que ficar em casa, porque os médicos não sabem mais fazer os trabalhos deles aí, onde já se viu um negócio desse, né? E essa expectativa foi criada também pelo cinema, em que você vê esses super-heróis, né, que fazem tudo e é tudo fácil e tal. Essa é uma coisa que você falou e que me impactou muito. Não sei se é exatamente essa frase que você fala, mas
será que é o que a gente pensa que molda nosso comportamento ou é o nosso comportamento que molda o que a gente pensa, né? E aí, até quando você fala da Susan Sontag falando sobre o câncer, sobre as coisas que a gente fala, sobre exterminar, matar, aniquilar as células cancerígenas e tal. Então, como todo o movimento cultural que a gente está inserido modifica o nosso pensamento em relação a relação doente-doença, médico, qual o papel que você exerce, né? Então, no Ocidente, a gente enxerga dessa forma. No Oriente, eles enxergam como uma coisa diferente, né? Aqui a gente enxerga o câncer como inimigo, no Oriente acham que o câncer vem ressignificar. Então, acho que o jovem médico, ele perde muito quando... A gente já falou sobre isso em outra live, né? Deveria ter uma cadeira de literatura, porque o médico que tem acesso à literatura e vê filme, lê, conhece outras histórias, ele vai ser muito melhor médico do que só técnico, né? Até porque a gente entra na medicina muito jovem, não tem capacidade nenhuma de entender sobre isso. Falando sobre essa história de repetição de padrões, né? Que parece que a gente está vivendo uma coisa totalmente nova e não tem nada de novo. Outro livro que você falou é do Ibsen, né? De 1822, sobre as fake news. E aí, muita gente acha que fake news é um advento da internet, das mídias sociais. E não, fake news é uma coisa que remonta pelo menos de 1800. Fala aí e antes, né? Assim, que o Ibsen colocou. Sim, assim, mentir é uma atividade profundamente humana. E é uma atividade importante, né? É importante, a gente pensa na mentira, a gente já pensa assim, o cara que tem uma amante encobre tudo, etc. Isso é um tipo de mentira, né? Um tipo de farsa. Mas existem outras mentiras, né? Alguém te perguntou, você gostou do presente que eu te dei? Você não gostou, mas você não quer avacalhar também com a pessoa, você sabe que ela foi querida. Então você diz, gostei, né? É uma mentirinha leve, né? Porque você não quer ser escroto, né? Então, mentir é importante para a coesão social. A sociedade, e assim, psicólogos fazem estudos aí, a gente mente, sei lá, 150 vezes por dia, é um negócio bizarro. Então, mentir sempre existiu, né? Mentira é tão velha quanto os seres humanos. E você, deliberadamente, inventar histórias falsas para justificar ações, muitas vezes está envolvido, não é exatamente a mitologia, mas tem a ver, né? Tá ali, às vezes a gente gosta de criar histórias fantasiosas, versões não do que aconteceu, mas do que a gente gostaria que tivesse acontecido, né? Poxa, não foi aquilo, mas sabe que você, às vezes, você conta aquela história que você contou durante 15 anos, que você conta toda vez, aí quando você conta, você percebe que você está mudando um pouquinho, mas a história fica um pouquinho mais legal daquele jeito, as pessoas dão mais risada e tal. Então, naturalmente, né? A gente tem uma pressão a criar fake news. E elas sempre existiram. A questão é que elas nunca tiveram a possibilidade de sair de proporção dessa forma, né? Antes você criava a tua historinha falsa, né? E ela não conseguia deslocar a verdade. Porque você conseguia talvez convencer 10 pessoas, mas você não conseguia convencer milhões, né? Agora não, né? Agora você consegue fazer isso. Então isso é um enorme problema em potencial. E a coisa muito interessante é que nem tu mencionou ali, eu gosto muito de uma formulação, que a gente acha que a gente acredita no que vê. Mas, na verdade, é o contrário. A gente vê o que a gente acredita, né? A gente gosta de pensar que os seres humanos as nossas decisões são racionais plenamente, né? Como se as emoções não existissem. Mas, na verdade, também tem estudos psicológicos que mostram, quando você coloca alguém vendo, por exemplo, um candidato político, que é o que a pessoa aprova, e ele se contradizendo, ele ou ela, né? A reação, quando você mede na pessoa, não é uma reação racional, é uma reação emocional. A pessoa se sente traída, frustrada, e daí ela muitas vezes entra em defesa, negação, não, isso aí ele estava dizendo que era o contexto, mas não era bem assim, etc. Né? Então, as nossas relações com ideias não são relações 2 mais 2 são 4. Elas são relações de amor, de carinho, muitas vezes, né? E por isso a gente não gosta de abrir mão de muitas ideias, é difícil a gente... E por isso a gente procura o que a gente quer acreditar, né? Então, se eu não quero ficar em casa, eu vou arranjar um motivo, eu vou arranjar uma narrativa que vai me dizer o que eu quero que seja verdade, né? E esse é o problema, porque o mundo
Como seria bom o mundo se ele fosse tudo que a gente quer, né? Sim. Seria um mundo meio sem graça também, eu acho. Mas seria um mundo mais interessante, sob certo aspecto. Só que não é assim que as coisas funcionam, né? A gente tem que olhar para a realidade. Então, nas pandemias, isso acontece muito. E no Ibsen é um ótimo exemplo, né? Porque o personagem principal dessa peça, ele é um cientista, ele é médico, ele descobre lá as bactérias e avisa, ninguém morreu ainda. Ele avisa todo mundo, pessoal, não tomem dessa água porque vai dar ruim. E é ele que sai né, a casa dele é apedrejada, ele tem que se mudar da cidade e etc. Por quê? Porque a economia não pode parar. Então, é uma peça que tem os seus mais de 150 anos, só que assim, a gente viu isso acontecer há um ano atrás. Eu que já conhecia a peça, eu já tinha lido ela várias. Eu falei, não, vou ler de novo, porque assim, eu de repente caí dentro de um livro. Né? Eu estou vivendo uma obra literária. Exatamente, né? A arte imita a vida e a vida imita a arte. Exato. Eu lembro você ter falado, inclusive, que depois que o Ibsen escreveu isso, sei lá quantos anos depois, surgiu uma epidemia de cólera. Sim, 10 anos depois de ele escrever, teve uma epidemia e aconteceu exatamente da forma como ele escreve ali. É bizarro, é muito louco, né? É muito louco mesmo. E o meu cachorro está querendo participar. Fala pra gente, assim, eu lembro quando você começou a falar do coronavírus, você disse, é óbvio que isso já era esperado. Cientistas já falavam sobre isso. De onde surgiu isso? Por que já era esperado? Sim. Bom, eu acho que assim, Alessandra, eu não sou epidemiologista, não sou nem da área da saúde, né? Eu li meia dúzia de carinhas ali falando de epidemiologia, né? E é muito claro para o pessoal que estuda isso, né? Quando você olha para um ecossistema que está cada vez mais desbalanceado, acidez do oceano que aumenta, calotas polares que diminuem, a floresta Amazônia pegando fogo, Pantanal pegando fogo, as florestas no Bórneo pegando fogo, tudo, o mundo inteiro sendo substituído. Você tem a gente está à beira de um colapso ecológico. Nas próximas 4 décadas a gente vai ver os sistemas ecológicos implodirem, a gente vai perder um monte da riqueza da fauna, especialmente da fauna, né? Dos oceanos, por exemplo, a gente está perdendo os corais, etc. Então, como o sistema entra em colapso, a gente tem que lembrar que bactérias e vírus, eles são partes desse ecossistema, né? Então, a gente está brincando com coisas muito perigosas, né? Porque a gente não controla, a gente gosta de viver aí a ficção de que a gente controla o mundo. Mas a gente não controla o mundo. A gente é aqui, ó, uma folhinha voando no meio da tempestade, né? Então, assim, isso, em grande medida, é induzido também por seres humanos, né? Porque a gente vai invadir lá. O morceguinho não é o morceguinho que veio na tua casa e entrou e veio te passar a doença sugando o teu sangue, né? A gente não está no filme do Drácula, né? É a gente que destrói a mata em que o morcego se alimenta, é a gente que invade a caverna em que ele está e etc. Então ele é obrigado, é pressionado pelos seres humanos a procurar novos nichos, e esses nichos não estão lá. Cada vez existem menos nichos, né? Então, cada vez mais tem mais oportunidade para zoonoses apareçam, né? Então, e veja que Hendra, por exemplo, é uma doença nova, né? Surgiu uns 15 anos atrás na Austrália. Vem de morcegos também, passou de morcegos para cavalos, de cavalos para seres humanos, né? Você tem várias outras, né? Marburg Fever, Mapucho, West Nile Fever, o próprio Zika, né? Que é uma coisa nova, né? Então, assim, quando você vai ver a lista, você vê uma doença nova, mais ou menos a cada 1 ou 2 anos você tem um novo Então, assim, no mundo sobrepopulou, com uma população enorme e muito interconectado, cada vez isso fica mais perigoso, né? Então, desde os anos 90 já tem muita gente, epidemiólogos, né, dizendo, olha, vai dar ruim. Ambientalistas, vai dar ruim. E a gente finge que não escuta, né? A gente finge que não escuta. E a história que você falou, hoje a gente é uma grande tribo, né? Aquela tribozinha ali que não estava conectada, hoje somos uma grande tribo completamente conectada, né? Tanto que uma coisa, temos cachorro e criança soltos em casa. Leva ele para lá, filha. Leva ele para lá. Senão ele vai aqui, ó. Sorry. E é exatamente isso mesmo. A gente tá todos conectados, né? E aqui tem uma mudança de pensamento, né, Alessandra? Porque os países acham que conseguem combater a pandemia sozinhos, né? Não. E no mundo globalizado isso é impossível. A gente tem que parar de pensar de forma
cheia de muros, né? Porque não, o muro ele não está nem aí pro teu muro, o vírus passa por cima, ele não está nem aí. Você não consegue barrar pandemias dessa forma, né? As fronteiras, elas não existem no mundo, né? Elas são ideias, elas existem em pedaços de papel, mas elas não... Para o vírus não existe divisão, ele não precisa de um passaporte, né? Então, enquanto a gente não entender que isso é um problema global, assim como o aquecimento global, é um problema do planeta inteiro. E a gente não pode se dar o luxo mais de achar que existem soluções individuais. Eu sei que você quer fazer alguma coisa pelo ambiente. Você, né, sei lá, quer comprar uma escova de bambu, você quer usar um canudo de aço, mas isso não vai resolver. É foda, mas não resolve, né? Tá lá em cima a solução, né? E é uma solução muito complicada, que vai envolver redesenhar a sociedade inteira em todos os seus aspectos. Né? Sim. E eu achei que essa história, né, do livro do Ibsen, voltando, ele fala muito disso, né? Da história que a gente viu. Não vamos falar porque vai corromper a economia. O problema, né, é a mesma coisa, é inacreditável, né? Como as pessoas lá de cima estão preocupadas com a história do dinheiro, mas esquecem que vão ter vidas perdidas. E se tiverem vidas perdidas, não tem dinheiro para ser feito, né? Tem um livro, eu não sei se é Armas, Fogo e Aço, que fala bastante. Maravilhoso, maravilhoso. Quem estiver assistindo aí, fica a dica, pessoal. Fala um pouco dele. Esse é um livro do Jared Diamond, né, que é um biólogo de formação, mas é um cara com uma formação muito ampla, ele tem vários trabalhos de antropologia também e tal. E aí ele se interessa de história, ele diz que um dia ele estava em Papua Nova Guiné, estudando pássaros, e daí alguém lá perguntou para ele por que os europeus são tão ricos e o pessoal de Papua Guiné é tão pobre, né? E aí esse mote dá uma pira para ele lá e ele resolve estudar história do ponto de vista da biologia para entender essa distribuição de renda, mas usando biologia, né? Usando antropologia. Então é um livro muito interessante, porque ele aborda desde a evolução, a linguística, ele fala muito de linguística, então ele faz um combinadão de ciências das biológicas e de história que é meio inusitado e foi bem revolucionário naquele momento. Ele é publicado nos anos 90. E aí ele trata muito do papel da domesticação da natureza, seja de plantas, seja de animais, né? Porque a gente acha, se você olha para uma maçã e você acha que você está olhando para a natureza, meus queridos, você está vendo a mão do ser humano em ação. Banana, uma fruta que não tem semente, que sentido faz? Não faz sentido. Banana é uma criação humana, banana não é a natureza. Tá? Então, mesmo quando a gente pensa na natureza, já é uma natureza modificada pelo ser humano. Na verdade, a gente não tem nem ideia de como seria esse mundo sem a presença de seres humanos. Tá? Animais, cachorros não são, cachorros nem são criações humanas, o que existe é lobo, né? A gente pegou o lobinho e foi mudando a pele e virar, sei lá, o Bull Terrier ou os Pugs, que são a coisa mais adorada do mundo. Um ser que atrapalha a nossa live. Exato, um ser que faz live junto. Então, assim, é muito interessante porque... Tá na tua casa te perturbando. Cláudio, me ajuda aqui. Então, assim, a natureza é profundamente moldada pelo ser humano. Né? Então, ele analisa muito isso, é super legal. E ele fala muito sobre o papel que as doenças tiveram nessa formação. Né? Então, um exemplo histórico, eu acho que já basta, que é o Brasil. Tá? O Brasil tem uma presença negra gigante. E a cultura de matriz africana é muito relevante, é absolutamente crucial para a formação do Brasil. Embora o Brasil muitas vezes não reconheça isso, né? Quando se fala de samba, a gente fala disso, mas a capoeira, por exemplo, já não é valorizada, o frevo já não é valorizado, etc. Que são, né, o candomblé nem se fale, né, super perseguido, etc. Então, só que isso acontece porque quando há o primeiro contato entre europeus e os povos originários, as doenças do velho mundo dizimam essa população que é ingênua do ponto de vista imunológico, né? Eles não têm uma imunidade para todas essas doenças que chegam ao mesmo tempo. Então, as Américas, elas não viveram uma pandemia, elas viveram 10 pandemias ao mesmo tempo, porque era varíola, difteria, tuberculose, tudo ao mesmo tempo, dizimando a população, sarampo, rubéola, era o cão chupando manga mesmo. Então, o que acontece é que no espaço de 2 gerações, você tem um colapso demográfico em que você perde, alguns historiadores estimam até 95% da população originária, né, das Américas. E aí, quando você vê, imagina, 9 a cada 10 pessoas morrem,
isso cria todo tipo de problema. E uma das coisas é que os europeus não conseguiam escravizar os povos originários e, portanto, o que fazem? Criam a escravidão transatlântica, né? Então, justamente, vão buscar... Pô, convenhamos, né? Você atravessar um oceano para buscar escravos não é a melhor solução, né? Mas, naquele contexto, eles não tinham opção para a mentalidade deles, né? Não estou julgando aqui o mérito moral, não existe mérito moral aí dentro, né? Mas... Então, assim, a escravidão, em grande medida, está atrelada ao fato de que as doenças exterminaram as populações do Brasil. Então, e do Brasil e das Américas, né? Então é muito doido, porque a gente não pensa assim, varíola, logo, escravidão, né? Mas essas coisas não é 2 mais 2 é 4, é óbvio, tem muitos elementos nessa equação. Mas é um elemento muito importante e que muitas vezes a gente deixava de lado, antes desse livro do Jared Diamond. Aí depois dele isso virou um pouco mais mainstream, assim, tanto que o Sapiens, né, o Harari é um grande admirador do Jared Diamond, ele diz isso declaradamente, e ele faz uma coisa bem parecida e faz muito bem. É um filhote, né? É um filhote, são os dois extraordinários, né? Quem não leu, leia, pessoal. Pode ler o Jared Diamond e o Harari, pode ler que só tem coisa boa. Sapiens é fundamental, eu acho. Assim, é leitura obrigatória. Eu acho que talvez o Sapiens ele tenha umas coisas mais atualizadas, né? Sim. Do que esse, e seja uma leitura mais fácil. Sim, também. Ele é engraçado, né? Ele é bem divertidão. Assim. Os outros livros dele eu achei um pouco repetitivos. Eu achei o Sapiens, assim, o melhor. Eu não sei qual é a tua opinião, né? Nos outros ele se repete um pouco, o Harari. Eu acho que, assim, se tu quer... Porque como ele vendeu muito, né? Aí para ter esse apelo bem amplo, você tem que ser um pouco repetitivo, né? Porque tem gente que senão vai se perder e tal, mas eu também acho um pouco repetitivo. A fórmula do sucesso, né? Você falou essa história, me lembrou de uma coisa que eu fiquei bem impactada quando descobri com você, a história da origem da palavra malária. Porque a gente, como médico, aprende malária na disciplina de medicina tropical. Né? Medicina tropical é as doenças dos trópicos, né? E vem desse mesmo saco do orientalismo que entra tudo, né? Tudo que não é Europa é oriental, é ruim, enfim. Então, fala de onde é que surgiu o nome malária e de onde vem a doença, afinal. Que não veio do Brasil. Maravilha. Assim, a gente só sabe o que causa uma grande parte das doenças, a gente só descobre isso no final do século XIX. Né? Então, a partir de 1880, que a gente entende de fato que muitas doenças são causadas por micro-organismos invasores, né? Sejam fungos, sejam vírus, não se sabia de vírus ainda, né? Mas especialmente bactérias. Né? Então, é só a partir de 1880. Vejam que a gente tem 140 anos de medicina moderna. Né? Dali para trás, as pessoas percebiam que existia uma relação entre certos ambientes que eram insalubres e doenças. Então elas entendiam, né? Poxa, naquele lugar o pessoal vive muito saudável. Por que naquele outro, o mesmo pessoal come a mesma coisa, tudo parente, por que eles vivem doentes, né? Então eles percebiam e uma das melhores hipóteses era que era algo no ar, né? Então eles percebiam que quem trabalhava em minas, por exemplo, que ficava respirando só tinha iluminação por fogo, né? Então ficava aquela fumaceira dentro quem extraía metal nas minas, né? Então eles percebiam que essas pessoas, às vezes, tinham muitos problemas respiratórios, né? Eles percebiam que quem morava perto de pântano tinha febre amarela, tinha malária, tinha vários parasitas. Então eles achavam que era alguma coisa no ar, né? E eles também percebiam que varíola, rubéola, etc., que uma criança está com varíola, de repente, magicamente, a criança próxima pegou também. Então você fala, opa, Na Idade Média se achava, inclusive, que era por olhar, era pela vista. Então, você olhava uma pessoa com peste, você pegava a peste, né? Que é uma concepção interessante, né? Bonitinha, assim, né? Então, mas o principal era isso, é que seria o cheiro nocivo, uma coisa no ar, e você respiraria a doença. Isso é meio louco do nosso ponto de vista, mas também faz sentido, né? Isso é o coronavírus, né? Sim. E mesmo essa ideia de que você pegava a peste olhando, veja que tem uma discussão científica bem ampla, né? Porque você pode pegar pelo olho também, né? Então, de certa forma, eles acertam também. Erram muito, mas, né, também não estão tão longe da verdade. E aí a malária vem disso, né? Porque eles percebem essa relação com os pântanos. E em italiano, né, male aria,
significa ar ruim, né? Área, quando você vê na ópera lá, a área é porque a pessoa precisa de ar, né? Ela, não, né? Fígaro, aquela coisa, né? Então a maleária é a área ruim, né? O ar ruim, desculpa. Então isso virou o nome da doença. Qual a pessoa respirou ar ruim, então ela tá mal, né? E aí acontece uma coisa muito interessante, que é justamente o nascimento do campo da medicina tropical. Porque isso só acontece a partir dessa revolução. A partir de 1880, surge esse campo. E o que eu acho fascinante é que a Europa sofreu com malária, Espanha, Portugal, Itália, toda a Grécia, os Balcãs, sofreu com malária milênios. De novo, o Império Romano caiu também em parte por causa da malária. A Itália sofreu malária gravíssima na Itália, até o Mussolini drenar os pântanos lá ao redor de Roma. Até 1940 e poucos tinha malária pesada na Itália e na Espanha. Só que, mesmo assim, a malária virou uma doença tropical. Então, você tinha que estudar medicina tropical. Faz sentido que medicina tropical estude doenças dos trópicos. A Europa é nos trópicos? Não. Portanto, a Europa não tem, automaticamente, ela não tem malária, né? Aí vira essa coisa de pobre, terceiro mundo, né? E você cria uma casta, né? E a saúde muitas vezes é uma questão de casta mesmo, né? No Brasil não tanto, porque a gente, graças a Deus, tem o SUS, né? Mas vejam o sistema de saúde dos Estados Unidos. É insano. Ou você é rico, ou você morre, né? É simples assim, né? E essas coisas, inclusive, num futuro meio dark, né? Se o Harari tiver certo, esperamos que ele não esteja mais, né? Essas coisas vão só aumentar, né? A gente vai ter um gap cada vez maior entre a saúde dos extremamente ricos e mesmo da classe média e das pessoas pobres, né? Enfim. E isso não acontece só com malária, né? Isso acontece com todo tipo de doença. E é muito interessante que até os próprios países dos trópicos vestem esse chapéu preconceituoso, né? E vejam que o Brasil faz contribuições extraordinárias para a medicina tropical, né? O nosso, né, o Vital Brasil, o Chagas, a gente tem um monte de gente legal que contribui para caramba. E já de cara, né? Veja, a Fiocruz e o Butantan nascem em 1900 e o Chagas já publicou um monte de coisa em 1910. Não passou uma década e a gente já tem um monte de coisa. O Vital Brasil já começou a produzir soro antiofídico, já fez várias descobertas. Então, assim, é legal porque o Brasil entra com os dois pés na porta, assim, né? Mas dentro desse campo da medicina tropical, que respondia às expectativas deles. Eles esperavam que a gente fosse falar sobre doenças dos trópicos, né? Vejam que não é isso que aconteceu. Os indígenas das Américas morreram por causa das doenças dos europeus. São eles que estão os doentes, e não os brasileiros, na real. Né? Só que isso inverte no século XIX por causa de discursos médicos, discursos literários, aí volta aquilo tudo, né? Os filmes, as obras que a gente lê, elas refletem o que a gente pensa, mas elas formam o que a gente pensa. Então a gente fica tipo o cachorro que corre atrás do próprio rabo. Assim. E isso é tão impactante, né? Eu falo muito no consultório, quanto a gente consome isso que colocam na nossa cabeça, que somos menos, né? Então, a Coronavac veio aí. Então, o que a gente está vendo hoje como médico nos hospitais? A gente não interna praticamente mais idosos. Nossos idosos todos tomaram Coronavac. Então, é uma vacina teoricamente com menor eficácia em estudos iniciais, mas a gente está vendo na grande população que ela está salvando milhares de vidas. Mas todo mundo vira a cara, hoje tem Coronavac no posto, não, eu quero Pfizer. Até que ponto, né? Eu quero Pfizer porque eu quero uma coisa europeia. Eu não quero uma coisa chinesa, né? Então, é importante a gente ter noção do quão emocional. Eu gosto da metáfora de que a emoção é um elefante e a gente está ali, o racional é o homenzinho em cima do elefante, né? O emocional carrega muito mais a gente. Então, é muito irracional não aceitar vacinas, escolher vacinas, né? E achar que o que vem da Europa é melhor porque vem da Europa, né? Falo várias vezes, quando falo, mas essa vacina foi feita na China. Eu falei, de onde é que você acha que vem a maioria dos seus medicamentos? A imensa maioria dos medicamentos é feita na China e na Índia, só que você nunca soube disso, né? Então a gente tem que... Somos o país com um dos melhores programas de vacinação do mundo. Todo mundo tem super orgulho do Brasil, ele é falado em todos os congressos, mas a gente não dá valor porque é nosso,
né? Não é Sim, europeu, sim. não é E americano. também porque a gente não sabe, né? A gente dá de barato, a gente não sabe como é que são os outros sistemas de saúde para olhar. É muito fácil você ver. O SUS tem problemas, é óbvio, né? É óbvio. E tudo sempre pode melhorar, né? Sim. Mas a gente às vezes vê o problema aqui e não para pensar o que acontece quando não existe SUS em primeiro lugar, né? E a grande maioria dos países não tem o equivalente do SUS, tá, pessoal? Então, assim, é uma coisa incrível, e que, na verdade, não existe há tanto tempo assim. Eu adoro o Drauzio Varela, né? Adoro mesmo, já vi ele falar várias vezes, e ele sempre disse, foi a minha geração que construiu esse sistema com todos os seus paradoxos, com todos os seus problemas, e deixou isso de legado para as futuras gerações de profissionais da saúde aprimorarem, né? Mas isso é um legado extraordinário que o Brasil tem e um direito pelo qual tem que ser lutado com todas as garras e com unhas e dentes mesmo, né? Então, assim, enfim, é muito estranho e a gente não para pensar o quanto essas historinhas podem servir a interesses que não são necessariamente os nossos interesses, né? Sim. Essa historinha chegou em você de alguma forma, essa história de que isso é da China e não sei o quê. E aí vale a pena a gente parar para pensar qual será que é o interesse da pessoa que está me contando essa história, tá? Será que é salvar a minha vida? Talvez seja, né? Quando a minha mãe me liga que, Áureo, meu Deus do céu, não tome a vacina porque tem microchip, ela quer salvar a minha vida, né? Só que alguém contou isso para ela, e será que o objetivo dessa pessoa era salvar a vida da minha mãe? Não sei, tenho minhas dúvidas. Tá? Então, a gente tem que pensar, por exemplo, que já faz 3 ou 4 anos a China é o maior produtor de ciência do mundo. Não é mais os Estados Unidos. Não é mais os Estados Unidos. Maior produtor de ciência no mundo, publicações em jornais em peer-reviewed, etc., é a China. O cálculo é que o PIB da China ultrapasse o dos Estados Unidos nos próximos 10 anos. Né? 2028, algumas pessoas falam, no máximo 2030, a China vai passar o Japão. A China vai passar a ser, ela já é o detentor da ciência, e ela vai passar a ser o detentor da economia também. Tá? Só falta exército. Né? Os Estados Unidos, ele até 4 anos atrás, ele dominava os 3 campos, né? E justamente a verborragia e a violência do discurso dos Estados Unidos está cada vez maior, justamente porque eles estão perdendo espaço para a China, né? Então a gente tem que entender que todos esses discursos aí, um chip, não sei o que, fazem parte disso também, tá? Assim, também as pessoas não são irracionais, né? É claro que a gente tem uma longa tradição de fato, você comprava o negócio lá made in China, que era barateza, mas quebrava uma semana depois. Você comprava um negócio lá que custava os olhos da cara, né? Panela, por exemplo. Eu, comprei umas panelas boas aqui em casa, meu Deus, outra vida, né? Paguei o dinheirão. Então, assim, faz sentido você achar isso, né? Faz sentido. Só que isso não é 100% assim em todos os casos e etc. Né? A gente tem que dar o benefício da dúvida e tem que se questionar. É muito saudável. Eu gosto que o Harari fala isso no livro dele, né, do Sapiens, que o que fez a gente evoluir, assim, o que caracteriza a nossa sociedade hoje é a capacidade de contar história, né? Que o ser humano, ele vive de fofocar, né? Que a grande Exato. que o que o ser humano gosta mais de fazer é fofocar, é contar história, falar de alguém e tudo mais. Então, e quando não tem fofoca, a gente inventa, né? Faz uma fake news que a gente gosta de fofocar. É isso, a gente está imerso, né, numa história contada o tempo todo. Então, se você não for crítico, se não existir uma cadeira em todas as faculdades, né, na escola, na verdade, eu acho que teria que ter na escola, algo para levantar esses pensamentos. Será que o que a gente está estudando é de fato a história? Eu não sei qual é o tema que você fala. Qual é o termo que você fala sobre a história nova agora, como é contada? Que é a história das pessoas, não essa história sim, Como é que é o nome? Nova história? Nouvelle Histoire, história nova. Em francês é Nouvelle Histoire, né? Mas essa história nova, ela já acontece nas escolas? Não. Nas escolas, eu acho que não. Nas escolas eu não saberia te dizer. Isso foi um movimento acadêmico que surge a partir dos anos 30 até os anos 60 na França, que tenta mudar a visão, porque até mais ou menos essas datas mesmo, até esse período aí, a gente não tinha métodos de datação, a gente não tinha como entrar em laboratório para estudar história. Hoje, os historiadores usam jaleco. Hoje, os historiadores fazem análise de sequenciamento de genoma. Tá? Mas essas técnicas de hard sciences não existiam ainda antes de 1940. Então, os historiadores dependiam de textos escritos. A gente não tinha não tinha muito o que fazer.
Portanto, você dependia só de história escrita. E o que é a história escrita? É 4.000 anos atrás, Egito, Mesopotâmia, é o tradicional, né? Seres humanos existem há pelo menos 250 mil anos. Só que o que a gente estuda na história é a história, na escola, né? A história, que vai aí uns 5.000 anos, e aí tudo que tem para trás, que é 98% da história humana, é pré-história. Isso aí não existiu, né? É claro que não é assim, é óbvio que não é assim. Só que o problema é que não tinha como analisar. A partir dos anos 30 começa a surgir um monte de técnica. E é maluco. Eles analisam tronco de árvore para saber temperaturas. Eles analisam gelo dos topos das montanhas. Eles analisam pólen fossilizado para saber quantas plantas você conseguia ter numa plantação. É muito interessante. Envolve um monte de expertises diferentes. E aí começou a surgir esse interesse pela vida do dia a dia. Porque o monarca era a exceção da exceção da exceção. E esse cara deixou para você um diário escrito do que ele fazia e tal. Mas esse cara não representa. Que ele fez, né? Fora que só que assim achou legal contar, né? Hã? Ele deixou a história que ele achou legal contar, né? Exatamente, né? Exatamente. Então imagine assim, sei lá, você pegar o cara mais rico do Brasil, não sei quem é, talvez seja o Eike Batista, não sei mais. Você pega o que o cara mais rico do Brasil faz no dia a dia dele, eu não tenho ideia do que ele faz, mas eu tenho certeza que não é o que eu faço no meu dia a dia. Isso adoraria que fosse, mas não é, isso eu tenho certeza. Então, imagina que toda a população, tudo do Brasil desapareceu, só sobrou o diário desse cara, né? Ou dessa mulher, sei lá. Uhum. Ele não é representativo. Se a gente usasse isso para contar a história do que era o Brasil, essa história ia ser completamente deturpada. E é isso que aconteceu durante muito tempo, por falta de possibilidades. Aí, quando surgiu essas técnicas, a gente passou a se interessar como é que era a vida do cara na Idade Média, lá, o cara que arava a terra, que horas que ele acordava, o que ele comia, ele tinha animal doméstico, com quantos anos ele casava, quantos filhos ele tinha, qual era a expectativa de vida, que doença ele sofria, o que ele fazia no tempo livre, ele jogava xadrez, ele jogava uma bolinha com os amigos, ele fazia piada, e aí a gente vai analisando e a história fica muito rica, né? O que é o melhor? É só isso ou é só o monarca? O melhor é os dois, ou os três, ou os cinco, da história. A história já passou, né? Não tem como a gente voltar no tempo e reviver, né? O que a gente consegue é jogar várias luzes diferentes para a gente observar por vários ângulos diferentes e tentar entender como foi. Nunca vai ser perfeito, mas a gente vai ter cada vez uma visão mais complexa, mais completa, mas mesmo assim incompleta, mesmo assim parcial, fragmentária, né? Hipotética muitas vezes. Eu acho que traz luz para a gente ter uma cabeça mais aberta de entender que tudo que a gente pode estar falando agora de Covid seja tudo uma inverdade, né? O que o Bruno fala muito, o Bruno Farnetano, o que é humildade, né? Humildade é você se despir de tudo aquilo que você já aprendeu e negar tudo isso. E abrir a sua mente, seu coração para uma coisa nova. Tipo, você acreditar que, ok, eu posso estar completamente errado. E embora eu ache Sabe as palavras, Bruno? Absoluta. Hã? Sabe as palavras do Bruno, concordo plenamente com ele. Que é uma coisa que a gente nunca escuta, né, Alessa? Eu, pelo menos, quando eu escuto alguém dizer assim, nossa, não tinha pensado nisso, me convenceu. Né? Quando eu escuto isso, meu Deus do céu, eu já tenho fogo de artifício que eu já carrego na mochila o tempo inteiro, porque eu já solto o foguete para comemorar. Que é uma vez a cada 2 anos e olhe lá. Né? E olhe lá. E isso é uma virtude. Não é um ponto não é fraqueza, não é uma virtude você saber reconhecer, poxa, que massa isso. Você se permitir se enriquecer com o discurso do outro, você se enriquecer com o debate, você agir como um cientista que investiga e não como um advogado, que primeiro decide, meu cliente é inocente, e daí depois ele encontra como defender isso, né? Mas a verdade é que você não sabe se o cliente é inocente, talvez ele seja culpado, né? Então, assim, né? Esse é o caso. Essa é a mesma coisa de quando você atende um paciente, né, e você quer encaixar o paciente na doença. Não, você tem que ouvir o que o doente está te ouvindo. Não, mas você está descrevendo a coisa errada. Não, o que você está falando não é compatível. Não, porque a verdade é o que o cara está falando. Você está tentando encaixar, né, o real da pessoa nas histórias, né, nas gavetas que você tem.
Então, eu acho Sim. legal, lembrei assim, a gente está nessa história do Covid, aí a transmissão aérea, isso, a gente faz isso aqui, um advogando sobre um remédio, o outro advogando sobre outro, pessoas brigando, famílias se desentendendo por conta de política, quando tudo isso pode ser uma grande mentira, a gente não saber absolutamente de nada, tudo mudar. Então, acho que a gente tem que ser sempre assim, muito humilde mesmo, e aberto. Ser cientista é isso, né? Você investigar, você está apto a negar o tempo todo que você já sabe por uma coisa nova e que vai, de fato, fazer diferença na vida das pessoas, né? Não ficar arraigado Sim. numa ideia. E aí eu lembrei Sim. da história que você contou da peste negra, que a princípio eles não sabiam, né? De onde é que vem a peste, e aí culparam os gatos. Conta sobre essa história, assim. Isso é muito legal. Isso é um estudo do Dalton, que é um historiador inglês, e que é um dos caras que trabalha justamente nessa linhagem. Aí já é um estudo, eu não tenho certeza, mas acho que é dos anos 80, 90, bem mais recente, e que já vem nessa linhagem aí de se interessar pela vida da população mesmo, né? E aí o que acontece é isso, o gato ele tem uma longa tradição de relação com o satânico dentro do cristianismo, né? Quantos filminhos que a gente viu, né? Seja de bruxa que tem o gato preto, ou Satanás vira um gato, né? Às vezes é um cachorro também. O Drácula, por exemplo, quando o Drácula, no livro, né? Quando ele chega na Inglaterra, ele desce do navio, ele desce em forma de um cachorro pretão, assim, grandão e tal. Então, essa relação entre gato, raposa, cachorro e morcego e Satanás e coisas ruins, né? É uma tradição muito longínqua e que tem a ver com doenças também. Porque todos esses animais podem passar raiva. E a raiva é uma doença bizarra, absolutamente assustadora. Né? Você vê vídeos. Hã? Uma vez pega é a que mais mata, né? Na atualidade. Sim. Uma vez Não tem escapatória. 100%, né? Eu acho que tem registro de tipo 12 pessoas que sobreviveram, e dessas 12, metade foi vacinada e metade dizem que não era raiva, né? Eu acho que abaixo da peste negra vem a raiva, é a segunda das malditas, assim, né? Exato. E quando você vê, né, todos os sintomas neurológicos, né, é muito insano e realmente parece uma possessão demoníaca, né, aquela raiva espumando, os animais ficam extremamente violentos, seres humanos também, né, e tal. Então dá para você entender da onde vem essa lógica do demoníaco ligado a esses animais, né? Veja que ninguém pensa num beija-flor e pensa, nossa, é um símbolo de Satanás, né? O motivo é por isso, que o beija-flor também tem raiva, né? Ele não ataca ninguém, ele não mata ninguém, etc. Então, um pouco tem isso. E daí, quando começa a peste, né? Você não tem nenhuma prevenção eficaz, porque você não sabe onde é que está o problema. Né? Então, não tem... As pessoas tentaram todo tipo de coisa e, às vezes, acertavam, né? Criaram quarentenas, funcionava. Muitas vezes lavavam o chão das casas com vinagre. Hoje a gente sabe que o vinagre tem um nível, né, que acidez, e a gente sabe que a Yersinia pestis é muito frágil a acidez, então funcionava. Aí eles ventilavam as casas e tentavam botar o máximo de sol que conseguiam, e também mal não devia fazer. Então é bem interessante, eles tentaram várias coisas e muitas eles não reaproveitavam as roupas, eles queimavam as roupas dos pestíferos, né, etc. Então eles faziam várias coisas que funcionavam um pouco. Deixava a panela aberta mesmo num frio insuportável. Exato. Morre de exato. Porque era o fedor, né? Exato. Então, e aí mais uma dessas coisas era isso. Deve ser olho ruim, deve ser, né? Alguém tá, uma magia, alguém tá jogando uma coisa ruim pra gente. E o gato, sendo símbolo de Satanás, né? Vamos destruir, vamos matar. Então você tem, isso também depende de cada lugar, né? Mas existem casos em que você tem uma perseguição aos gatos, a outros animais também, mas especialmente a gatos. E aí isso, claro, que é todo um problema também, porque daí os gatos são domesticados para perseguirem os ratos, né? Imagina que são casas que não são de alvenaria, né, etc. Não tem geladeira, então as pessoas estavam habituadas a viver com roedores, tá? Então os gatos serviam justamente para controlar os roedores. Se você mata os gatos, logo a população de roedores cresce, logo piora a peste, etc. Então, hoje que a gente sabe o que causava, e a gente sabe que os ratos e a pulga dos ratos é essencial para o ciclo, a gente olha para eles e dá um pouco de risada, falando, nossa, olha que coisa maluca, eles estavam tentando se salvar e estavam piorando ainda mais a situação. Só que a gente tem que lembrar, isso é um anacronismo, né? A gente sabe isso. É muito fácil você assistir filme de detetive
se você já viu o final e sabe quem é o assassino. Daí tudo parece óbvio. Mas a questão é que se você não sabe quem é o assassino, não é tão fácil assim identificar, né? E fazia todo sentido. Eles eram pessoas muito inteligentes, muito criativas muitas vezes, né? Às vezes muito mais do que a gente, com toda a nossa ciência, né? Porque assim, eu perdoo bem mais eles que não tinham ciência e fazerem as loucuras que faziam. A gente tem a ciência e faz loucura pior. Sim. Pior ainda, né? Então, existe um anacronismo grande na medicina, emergência e CTI, né? Eu trabalhei nos dois setores, né? A emergência é quando o paciente chega e o bicho pega, né? Você tá ali, você tem que saber se você vai colocar o cara para dentro ou se você vai liberar o cara, e tudo pode acontecer. E no CTI a situação já vem meio que resolvida. E quando você tá no CTI, é todo mundo crítico da obra feita, entendeu? Poxa, não começaram isso pro cara, mas já aconteceu, né? Já aconteceu. Então, é esse anacronismo que acontece na história, que eu acho que a gente tem que ter a cabeça aberta para não julgar alguma coisa que aconteceu num tempo antes da gente, né? Quando a gente já sabe o que aconteceu, né? Talvez a gente olhe para tudo que a gente está fazendo agora e veja que foi uma grande bobagem, mas é o que a gente tem agora, né? E ter aquelas roupas, né, que o pessoal usava da peste, às vezes a gente acha que evoluiu muito também. Cara, o que a gente usa hoje no hospital, né? O capote, a máscara, face shield, aí você vai olhar as roupas da peste, era aquele capotão preto, e de couro. Queria ver a pulga passar daquele macacão de couro. E se protegiam da pulga, né? Porque tava com bota e tal. Então, isso é e assim, Alessandra, a gente fala, isso que tu acabou de falar do CTI, da emergência e tal, não deixa de ser, a palavra central aí é empatia, né? Quando a gente fala de empatia, né? Muitas vezes a gente fala num conceito assim que, com lágrimas nos olhos, só falta baixar o Dalai Lama, né? Assim, e sim, isso faz parte, né? Tem uma coisa zen, é bonito, tem a ver com religiosidade, tem a ver com arte, tem. Só que empatia, na verdade, significa se colocar no lugar do outro, né? Tentar enxergar pelos olhos do outro. E é uma coisa boba, uma coisa assim, tô dirigindo, preciso parar 4 minutos, posso parar no lugar proibido ou não, né? Assim, a garagem do cara aqui não faz mal, ele espera 4 minutinhos. Se coloca no lugar dele. Se você tem que sair do trabalho e tem um cara que só 4 minutinhos que ele leva do teu tempo, você não ia ficar meio fulo? Eu ia. Tá? Então eu não faço isso, né? É muito simples. Isso é empatia. Não é que, meu Deus, eu sou o Mahatma Gandhi. Não, essa é simplesmente você ter consciência cívica. Então, empatia é um conceito, pelo menos pra gente, o conceito do que é muito fácil de entender. E, na verdade, só não consegue entender quem é psicopata, assim, porque é intuitivo humano, né? O problema é praticar esse conceito. A prática é difícil, a teoria é fácil, né? Agora a prática é difícil. Meditar, né? Ajuda, Aldo. Meditar ajuda. Meditar ajuda muito, porque a gente tem que aprender a ter empatia com a gente próprio, né? Porque a gente vive numa cultura, né, que bombardeia, e vocês na medicina, então, nem se fala, né? Que bombardeia assim, a gente, resultado. E se você estuda 6 horas, você tem que estudar 8. Se você estuda 8, você tem que trabalhar 12. Né? Essa visão do coach, né? Que você, meu Deus, se eu dormir 8 horas, eu estou jogando tempo fora, né? Etc. Né? Não é assim, a gente não vive para isso. O trabalho é uma função importante, muito importante para a nossa felicidade, para nosso bem-estar psicológico, vai além do dinheiro, né? As pessoas acham que elas trabalham pelo dinheiro, elas acham que elas vão viver quando elas se aposentarem, e legal, daí elas em 3 anos elas estão dementes, né? O trabalho é absolutamente essencial para a gente crescer. E é por isso que é importante, faça uma coisa que você gosta, né? Que está assistindo, imagino. Se você não faz o que você gosta, vai atrás do que você gosta, porque você está perdendo essa coisa legal do trabalho, né? Então é muito importante a gente aprender a ter empatia com a gente mesmo. E é muito uma coisa estranha, né? Como assim eu tenho que aprender a me colocar no meu próprio lugar, né? Mas é justamente você se afastar e olhar para a tua vida meio afastado, sem ser você. Aí a autoempatia é meio que diferente, né? Você tentar se imaginar pelo olhar do outro, né? Então, a questão é ali, você está no CTI, né? Observar ali o trabalho, quando o trabalho chega feito, você pensar, poxa, mas em que contexto isso foi feito, né? Porque, de novo, depois que está pronto, limpinho e tal, não tem ninguém berrando, não tem pessoa com fratura exposta, não tem... É bem mais fácil, né? Mas será que na hora eu faria igual ou faria melhor, né? E mesmo se digamos que eu conseguisse fazer melhor, isso invalida o trabalho do outro? Não necessariamente, né, cara?
Porque assim, talvez a pessoa está num dia ruim, talvez a pessoa está, sei lá, no meio do divórcio, e todo mundo tem direito a isso. De novo, seres humanos. Nós não somos robôs que entregamos a mesma performance sempre. E nós não devemos entregar a mesma performance sempre. Né? Às vezes você vai fazer exercício, você consegue fazer 120 polichinelos, você sai, nossa, eu estou muito fitness. No dia seguinte, você comeu uma coisa ali meio estranha, dormiu um pouquinho menos, você consegue 50 e daí você sai desanimado. É o normal. No outro dia você tenta de novo, né? Sim. Só pra gente... Eu adoro conversar com você, né? Na verdade, eu converso com você sempre. Quer dizer, você conversa comigo sempre. Eu que não converso com você, porque eu tô sempre no seu livro. E isso é o lindo dos livros, né? É essa coisa de você poder... Lembrando, assim, dos jovens agora, os jovens médicos, eles não leem muito, assim, não consomem muita literatura, mas consomem filme, tudo bem. Mas ler é tão bom porque você conversa com pessoas incríveis, né? E hoje a gente consome muita mídia digital. Eu acho que é legal do Instagram de ter esse espaço com coisas bacanas para a gente ter a oportunidade de atingir pessoas que não consomem obras escritas. Mas Sim. você ter a oportunidade de conversar, né, de ouvir histórias, outras histórias, e você alimentar o seu repertório de outros repertórios faz diferença total Sim. e absoluta. Com certeza. Né? Voltando a Sócrates, eu acho que a gente tem que ser assim, só sei que nada sei. Você tem que ter essa abertura, né, para ouvir de tudo. E talvez eu fiquei um tempo na formação médica, gostei de ficar um tempo na faculdade, dando aula, depois na residência também. E eu repito mais uma vez, eu acho que falta muito essa cadeira de humanidades médicas, porque essa coisa do médico ter virado uma estrela, né? Que você fala... Isso começou foi Foucault que descreve isso, que o médico começa... Isso, que dá o nome ao processo, né? A medicalização é uma palavra que está muito atrelada a ele, né? Mas é um processo que ele identifica já começando ali nos últimos 230 anos, assim, mais ou menos 1780 começa a se moldar, né? E aí cada vez mais, porque a medicina começa a funcionar muito, né? Então cada vez mais tem mais prestígio, mais poder, né? E daí a gente cria essa... Já me aconteceu de eu dizer que eu sou doutorando, né? E as pessoas acharem que eu estudo medicina, né? E é incrível, porque o comportamento muda da água para o vinho. As pessoas às vezes estavam conversando comigo há 10 minutos. Aí quando eu digo, não, o que você faz? Eu sou doutor. Até fisicamente as pessoas mudam. É impressionante. Isso é muito ruim. Isso é muito ruim, principalmente para o jovem médico, né? Porque não tem a menor capacidade de lidar com isso. Isso pode subir a cabeça. Quantas vezes na televisão uma pessoa como você foi chamada para falar? Ah, sim, sim. Né? Quantos médicos foram chamados para falar que entendiam absolutamente... Muitas vezes nem tecnicamente eles entendiam da coisa. Sim. E estavam ali falando. E uma pessoa como você, ou um economista, pessoas de humanas, porque o médico entende da técnica. O que o médico está na televisão falando de o que tem que acontecer com a política, o que tem que acontecer com a economia. Acho que as pessoas não têm noção dessa dimensão. O médico não entende nada disso. Sim, sim. Eu tenho muitas coisas, você tocou num tópico que eu adoro, assim, sabe? E eu tenho tem muitas coisas que eu tenho que dizer, positivas e negativas, assim. Primeira coisa positiva, vindo da letras, né, e da literatura e das humanidades médicas, eu estou acostumado a lidar com filósofos, com historiadores, mas eu não tinha tanto contato, assim, com o pessoal da medicina. E eu fiquei absolutamente muito impressionado com a capacidade e a velocidade do médico médio, da médica média. É muito acima da média, de fato. Existe um filtro muito grande, né, na entrada da medicina que seleciona cérebros extraordinários mesmo. Assim, tá? Eu acho que a média é um pouco acima dos outros campos. Não por motivos assim, existe uma atração, como existe uma remuneração boa, um reconhecimento social muito bom, etc., as melhores mentes automaticamente são atraídas para ali. Né? E não só as mentes, é claro, você tem que ter um bolso felpudo para conseguir bancar se for privado, né, etc. Mas assim, tem vários tipos de filtros, mas um filtro é justamente um filtro de mérito, de capacidade muito grande. Então, assim, eu acho o máximo, e também o percurso é muito extenso, o percurso é árduo de formação, médicos e médicas aprendem a estudar muito bem, na minha visão, então assim, eu adoro o curso de humanidades médicas, poxa,
Eu mencionava um livro remotamente, assim, porque me veio a cabeça. Na semana seguinte, um quarto dos alunos já tinha comprado, outro quarto estava lendo. Era um negócio assim, que Você quando eu não voltava da viu aula... na livraria, eu comprei vários. Exato. Então, assim, eu acho que tem um interesse, uma capacidade muito grande, isso é verdade. Eu acho também que existe uma falta de tempo, porque é muito absurdo, muita coisa, muita informação. Então, isso também um dado que a gente tem que levar. Então, né, por que mais filmes e menos livros? Porque filme é mais rápido, né? Eu vejo um grande interesse, eu vejo uma grande receptividade, só que eu acho que, assim, eu também... Os alunos que vêm até mim já têm esse interesse em primeiro lugar. Eu não saberia dizer a médica média ou o médico médio o quanto é a receptividade para as humanidades médicas, a receptividade, né? Eu acho que talvez não seja tão grande assim, na média, né? Muita gente vai dizer, interessante, eu fico mais inteligente, eu cresço, mas não serve para muita coisa, né? Isso é um dado. E uma outra coisa que eu também vejo é que para você falar de história da cirurgia, talvez você saber coisas de cirurgia é importante, é claro que é importante. Mas é mais importante você saber coisas de história, de metodologia da história. Bem mais importante que saber operar. Porque você não vai operar ninguém, né? E essa coisa se perde, tá? Essa coisa se perde. Eu tenho vários livros aqui de medicina, de humanidades médicas escrita por médicos e médicas, que muitas vezes não têm a humildade de sentar na cadeirinha lá e aprender o básico, o beabá de literatura, o beabá de... Porque todo mundo lê livros, as pessoas falam, então elas acham, eu falo, então eu sei português, eu li uns livros aí, eu li Thomas Mann, eu li Homero, então agora eu posso falar de literatura. E acabam falando grandes asneiras, e com confiança, né? E com confiança. Então isso é uma... Às vezes eu fico, às vezes, assim, me chamam para falar, e às vezes assim, eu ganho menos espaço do que outro pessoal que não tem nem a formação na área, que fala umas abobrinhas, que daí eu ainda tenho que ficar lá com a cara de, né? Para não ser antiético, eu ainda tenho que ficar ali sorrindo. Vai lá, campeão, é isso aí mesmo, né? Autoestima é tudo. Mas eu vejo um grande interesse no campo, eu vejo uma grande abertura. Eu acho que a arte é uma forma de fazer isso, não é a única. A história é uma forma de fazer isso, porque você pode imaginar como as pessoas se viviam naqueles contextos. Eu acho que a filosofia é uma forma de fazer isso, né? Você ficar discutindo aqueles dileminhas éticos, né? O trem está vindo. Se você acionar a alavanca, ele vai para a direita. Se você botar assim, ele vai para a esquerda. Na esquerda tem uma pessoa, na esquerda tem 3 pessoas. E agora? Você aciona a alavanca ou não aciona? Então, essas brincadeirinhas, elas servem para formar empatia, né? Você pode fazer isso via prática física, yoga, meditação, mindfulness. Você pode fazer isso viajando, né? Viajando, vivendo o mundo aí, né? Quanto mais você se expor à vida e mais cenários diferentes, mais você vai ter oportunidades para ser empático. E isso depende de uma posição mental. Se você parte do pressuposto de que você sabe tudo, ferrou-se. Você pode fazer todas as aulas de arte que você quiser, você pode fazer todos os cursos no mundo inteiro que você quiser, meditar com o Dalai Lama durante 1 ano, que você não vai funcionar, porque você tem que estar disposto a abraçar, né? Você tem que estar disposto a ceder. Se você é o rei da cocada preta, não vai rolar, sinto muito. Nem pede teu dinheiro, não compre meu curso, porque não vai dar certo. Um livro que me impactou muito quando eu era criança, e eu lembro até hoje disso, é o Diário de Sofia, o nome do livro. Ótimo, eu também. Eu li, era adolescente, é muito bom. Da história da pulguinha, do cachorro, não sei se você lembra. Ele fala não lembro. E eu lembro disso, deu criança, que a pulga, criancinha, quando você é criancinha, você é uma pulga que está ali na ponta do pelo do cachorro. E aí, na ponta do pelo do cachorro, o vento bate, é super perigoso de você cair e tal. Outro bicho pode passar a pata em você e tudo mais, mas você vê o mundo, o jardim, tudo é frio, é quente, parará. Aí, conforme você vai envelhecendo, a pulguinha vai passando da ponta do fio para a raiz do fio, aí ela fica acomodadinha, quentinho, ali não tem risco, você pega e tudo mais, é confortável, mas aí ela deixou de ver o mundo. E é isso, Sim. né? Você vai adquirindo conhecimento e acha que aquilo ali tá bom para você, não precisa ver mais nada e fica ali, na sua ignorância. Sim. E isso eu levei assim, eu não vejo nada, eu não vejo nenhum problema em as pessoas, porque assim, nem todos precisamos, né, querer
falar todas as línguas do mundo, desenterrar um sítio arqueológico no Egito. A gente não precisa ser Indiana Jones. Algumas pessoas vão querer ser isso, outras pessoas não, vão querer falar, não, tô aqui contente com a minha vidinha pacata, eu gosto disso. E isso é igualmente valioso, né? O que é importante, e eu não tenho a mínima dúvida que eu tenho amigos que vivem estilos de vida que fazem eles felizes, que não me fariam feliz, né? E tudo bem, eu aceito isso. Eu não quero impor o meu estilo de vida a eles e nem quero que eles imponham o estilo de vida a mim, né? Então, mesmo que as pessoas se permitam, né, viver o delas, mas sem querer expandir isso para a vida dos outros, isso está perfeitamente ótimo, né? Não há nenhum problema de viver na zona de conforto. E isso também é empatia. Você perceber que existe um limite. O nosso problema, e é um problema crescente no Brasil enquanto sociedade já há vários anos, é que a gente perdeu a noção de que existe essa barreira, né? A gente vive, muita gente, de forma malévola e de forma desonesta, finge que essas fronteiras não existem, né? Que deve existir uma única regra que se aplica a todos os 230 milhões de brasileiros ou a todos os 8 bilhões de seres humanos que vivem nesse planeta, e todo mundo tem que viver de acordo com a mesma regra, e não funciona dessa forma. Né? Não funciona dessa forma. E a coisa mais louca é que justamente o pessoal que quer enfiar a goela abaixo dos outros um estilo de vida são aqueles que dizem que estão sofrendo do goela abaixo, né? Então, o discurso do eu oprimo para que eu não seja oprimido, né? É um discurso que não faz sentido nenhum, assim, né? E que por isso a gente percebe que é um discurso desonesto, pelo menos lá em cima. Eu acho que tem muita gente que vocifera essas coisas por aí, ou pelo WhatsApp, ou fisicamente, né? Sem perceber o papel drástico que acaba... A gente tem responsabilidade, né? Uma responsabilidade pode ser pequena, pode influenciar a vida de uma ou duas pessoas, mas ainda assim, a vida de uma ou duas pessoas é uma vida muito valiosa, né? Sim. Pode ser a minha vida, pode ser a tua, pode ser, né? Então a gente quer... qualquer vida é valiosa. Essa história aí que você falou, você sabe que a minha turma foi a primeira, assim, a minha geração... foi a primeira que viveu a história da cota, né? Dos negros na faculdade. Uhum. E aí, na época, eu achava, cara, que loucura isso, né? Eu tinha 17 anos. Falei, pô, como assim as pessoas ganham um direito de entrar na faculdade maior que o seu por conta da cor? E achava aquilo muito doido. Hoje, olhando, eu acho que devia ser até maior, porque a gente não vê negro na medicina. São pouquíssimos negros. E tem pessoas super brilhantes, que realmente saem na corrida muito atrás de você, entendeu? Então, essa história, né? Você é selecionado várias e várias vezes. E eu acho que isso tem que acontecer, sim, para esse gap histórico todo, né, que existe. Até um negro que chega na faculdade de medicina, entra, faz residência e tudo mais, para ele se manter, se estabelecer, não é fácil, não. Não é fácil. Sim. É difícil é difícil você ver na prática, e muitas vezes o negro pergunta se é outra coisa, que nem a história que você falou, né? Quando você fala que é doutorando, as pessoas mudam a postura com você. E a mesma coisa, o negro, ele ainda tem essa coisa de, não, você não é médico, você pode ser qualquer outro profissional de saúde, mas você não é o médico. Então, tem que ter cota, sim. A gente tem que criar desigualdades para trazer igualdade, né? E essa é a coisa maluca, né? Porque, do ponto de vista do indivíduo, é inegável que é injusto, né? Porque se uma pessoa tira uma nota maior do que a outra na mesma prova e ela não entra, a nota é maior, então é injusto. Do ponto de vista do indivíduo, é injusto. Só que do ponto de vista do coletivo e do social e do histórico, essa é uma injustiça pequena que corrige uma injustiça muito maior e muito mais ampla, né? E muito mais ampla. E que é só um paliativozinho ali, porque assim, é dinheiro de troco. Aquilo ali é uma das medidas que deveria fazer parte de um apanhado de outras centenas, milhares de medidas que a sociedade brasileira não está tomando ainda já, né? Porque a gente gosta de tapar a peneira com o sol, né? Tapar o sol com a peneira, né? A gente deveria fazer muitas coisas justamente nessa direção, porque isso é uma injustiça que é cometida durante um período de tempo, né? Durante 20 anos, 30 anos, 50 anos. Tudo bem. Só que depois você não precisa mais fazer isso, porque nesses 50 anos você vai ter redesenhado a sociedade e aí você não vai mais precisar ter isso, né? Então essa é a ideia, né? Você chegar nesse objetivo final. E o objetivo é um objetivo de abraçar a todos, né? Por mais que às vezes
O mundo é complexo e o mundo é caótico, né? E às vezes, para conseguir fazer isso, um nível de injustiça do ponto de vista do indivíduo é importante, né? Até porque esse indivíduo que está sofrendo a injustiça, talvez seja a primeira vez que ele sofre uma injustiça. Porque esse indivíduo que teve a nota mais alta, muito provavelmente, em base na nota dele, você consegue prever o carro que os pais desse indivíduo dirigem. Né? Você consegue prever a região da cidade que esse indivíduo mora. Né? Você consegue saber como que ele pronuncia, se ele fala porta ou se ele fala porta. Você consegue prever muitas coisas com base na notinha. Tá? E não é abstração minha agora, existem um monte de estudos que mostram isso. Né? E se é possível você prever, demonstra que existe uma coisa escondida por trás dessa nota, que é uma preparação social, um privilégio social. E é outra coisa que o Brasil de hoje não entende também. Não existe nada de errado em a gente admitir que existem privilégios, né? Privilégios, eu sou de classe média, eu sou branco, eu sou homem, e, portanto, eu tenho uma série de privilégios. Uma série. Não implica que eu não tenha feito, eu não tenho mérito pessoal, eu tenho muitas conquistas pessoais que eu fiz, mas eu não tenho problema algum, né? Eu seria um idiota, e, na verdade, até o sentimento de gratidão que a gente tem pelas pessoas, né? Quando a gente conquista coisas em que outras pessoas ajudam a gente, é um sentimento tão gostoso, né? Esse sentimento de, poxa, obrigado, eu não teria conseguido sem a tua ajuda, né? E eu acho que funciona um pouco da mesma... Ao reconhecer o nosso privilégio, muitas vezes funciona da mesma forma, né? Porque a gente não pode fingir que todo mundo comece a maratona da mesma linha. A linha da partida, a São Silvestre da vida do brasileiro, não começa todo mundo na mesma linha. Tá? Tem gente que começa 50 quilômetros atrás de você. Então, quando você chega na linha de chegada em primeiro, se pergunte se você ganhou de fato. Ou se foi os teus compadres lá que ficaram segurando a pessoa lá atrás. Né? Porque no Brasil é isso que acontece. Tá? Talvez não seja o que aconteça na Noruega. Talvez não seja o que aconteça na Alemanha. Mas no Brasil é o que acontece. E se você não acha que é isso, bem-vindo ao planeta Terra, bem-vindo ao Brasil. Não sei onde você passou os últimos 521 anos, mas seja bem-vindo. Seja bem-vindo aí. O nosso recado final, eu acho, assim, pelo menos o meu objetivo de trazer você aqui é fazer o mundo te conhecer, porque eu acho que realmente o conhecimento é libertador. E convivendo com essa geração, assim, que eu acho que teremos dificuldades, porque o médico precisa de muita empatia, precisa de muito conhecimento, não só técnico, ele precisa dessa visão aberta, de não ser uma pessoa... A gente vive hoje num Brasil muito polarizado, eu sou de esquerda, eu sou de direita, eu sou sim ou não, eu sou hidroxicloroquina, eu sou nada, não dou nada para o paciente, porque... Então a gente tem que viver o caminho da realidade, sabe? O caminho, sim. Eu e o doente, não o estudo falou, isso, aquilo. Então, quanto mais conhecimento você tem, mais você percebe que você não sabe nada, que pessoas gigantes, né, imensas, se descobriram, assim, falando um monte de... Hipócrates, tudo que Hipócrates, que não é uma pessoa, que eu aprendi com você, pelo menos 300 anos foram escritos coisas de Hipócrates, na verdade, né, um conjunto de pessoas. Tudo que Hipócrates falou caiu por terra, né? Então, quem é você? Você não é ninguém, né? Se a gente tiver noção dessa nossa pequenez, e a gente só tem ideia da nossa pequenez quando a gente tem conhecimento, né? Quando a gente vive na nossa torre de mármore da ignorância, em que você acha que é o centro do mundo. E eu acho que a mídia social traz muito isso, do egocentrismo, do narcisismo. Eu vou mostrar o meu dia, olha como eu sou importante e tudo mais. E você, né, fica consumindo a realidade dos outros, a sua realidade, você tentando... Quem faz... Isso é tão pobre, isso faz você viver uma vida tão sofrida. A gente vê as pessoas sofrerem, assim, eu vejo os jovens que estudam medicina, eles estão muito preocupados no que os outros vão achar deles. E estão menos preocupados... Burnout, suicídio, as taxas não seriam maiores na medicina se não fosse isso, né? Então, eu acho que, assim, pessoas como você têm que ser muito consumidas. Eu vou falar de novo, tá? Dos seus 2 cursos. Você entra lá na página... Primeiro o podcast do Áureo, literatura viral. Então, comece por lá. Vocês já vão experimentar, é um conteúdo livre, vocês não têm que pagar nada. Tá no Spotify. Tem mais alguma plataforma, Áureo? Tem todos os podcasts. Tem no YouTube,
Você pode ouvir no site, se você não tem YouTube também? Então, ó, Auro Lustosa Guedes, aí você já começa a ouvir. O que você ouviu aqui é uma coisinha. O Auro fala e fala, ele sempre deixa conteúdo pro outro, ele fala pra caramba, eu adoro. Ele começa a falar Não, eu falo mais que... Você começa a falar uma coisa, daqui a pouco você tá ouvindo a história do café, já... É sensacional. No mínimo, você vai ter papo com os amigos. Assim. Você sabe de onde é que surgiu o café, você sabe que... Impressionar o pessoal na festa, assim. Você já vai ter vários insights, assim, para começar uma conversa. E aí, você gostou do conteúdo dele, você vai lá no Academia Médica, que aí vão ter 2 cursos dele. Tem mais um curso agora, que ele colocou de... desenhos japoneses, né? De onde é que vem? São aulinhas pequenininhas, são só 4 aulinhas. É um mini curso, né? Mais para o pessoal me conhecer, é um valor simbólico também. Então comprem Humanidades Médicas e depois comprem o Arte na Medicina e leiam Sapiens. E comecem assim. Também, Obrigada por tudo, tá? Eu que agradeço, cara. É um prazer enorme, é uma honra e são tópicos super importantes, né? Essa questão da gente desenvolver a humildade de se perguntar, que a gente tem que lembrar que quanto mais culta a pessoa é, maior é a capacidade dela de inventar firula, né? De inventar desculpa, quanto mais arrojado e mais refinado. Então isso é interessante, porque muitas vezes mais diplomas e mais diplomas permitem as pessoas viverem um mundo de fantasia ainda maior, na verdade, né? A gente associa a ignorância a ser manipulado, mas muitas vezes no mundo da cultura muito grande, isso também é verdadeiro. Né? Muitas das pessoas que professam coisas absurdas não são bobas. E não, elas têm uma vivência de mundo, falam várias línguas, viajaram, estudaram, às vezes têm pós-doc no MIT, não sei quanto, e estão aí falando a tua asneira doidada. O que falta para essa pessoa não é a informação, né? É a capacidade de processar e a humildade de entender que você não vai saber tudo. Então, são coisas muito, muito valiosas. Justamente que o conhecimento traz para a gente, que a arte traz para a gente. Eu faço aí o meu trabalho de formiguinha com grande amor e fico muito feliz por ter um impacto tão positivo. Obrigadão, Alessandra. É um prazer imenso. Um beijo, tá? E arrasa lá na tese do doutorado. Obrigado. Daqui a um mês tem episódios novos. Né? Maravilha. Segunda temporada do... Beijo, brigadão. Beijo, pessoal. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.